A partir deste instante, o programa Na Sua Companhia. A entrevista, o debate, a prestação de serviços, o compromisso com o ouvinte. Na Sua Companhia. Apresentação e direção, Neise Ventura. Olá, amigos, o programa Na Sua Companhia está começando e que bom que vocês estão aí. Estou com vocês todas as terças-feiras, sempre às 4h, com Cristiane Azamor, no quadro Momento Psi. E na sua companhia, vários dias da semana, com os melhores debates. É só acompanhar aqui na Band Rio 1360 e no Facebook, na nossa página do programa, ok? Estou esperando vocês. Eu falo do Rio de Janeiro, comemorando o Dia do Professor na nossa democracia de cada dia. Mas de que é feita a democracia? Como entender a desvalorização do professor? O que perdemos pelo caminho? Então, atenção, porque estas e outras questões serão discutidas aqui na sua companhia. Bandeirantes, 1360. Eu tô na Band. Isso aí, né? Eu também estou na Band, você também, na Band Rio 1360, acompanhando o programa Na Sua Companhia. E você pode ajudar a gente a debater o tema de hoje, mandando seu recado e fazendo perguntas aos nossos debatedores aqui, né? Aguardando Boa vocês, tarde, Neise. né? É isso, é só enviar o seu recado. Pode enviar aí pelo programa Na Sua Companhia, do Facebook, pelo site, lá no Fale Conosco, né? Nós estamos aí, ao vivo, na nossa live de hoje, na página do programa, lá no Facebook. Fiquem ligados, vamos para o nosso debate, Zé Neto? Na Sua Companhia, debate. Pois é, meus amigos, vocês sabiam que a Constituição Federal fez agora, nesse mês de outubro, no dia 5 de outubro, 31 aninhos, né? Bom, nós vamos debater esse assunto também de hoje, vamos falar sobre o dia a dia da política e da educação brasileira. Então, para este debate, convidamos Rodrigo Nunes, ele é professor do Departamento de Filosofia da PUC-Rio, e Caio Almendra, advogado e ativista social. E no comando do quadro Momento Psi, estaremos aqui com a Cristiane Azamor, né, avaliando as emoções do momento, com dicas especiais para o seu bem viver. Vai analisar um pouquinho aqui o que a gente vai conversar e o que vocês aí, meus amigos, né, vão trazer como perguntas para os nossos debatedores. Boa tarde, queridos. Boa tarde, Neise. Boa tarde. Meus amigos, parceiros aqui do programa Na Sua Companhia, né? Bom, professor, profissão, perigo, esse é o nosso assunto de hoje, né? Iniciando esse nosso debate. Educação, né? A nossa educação enfrenta ameaças conservadoras e cortes de verbas do governo federal. Nas últimas décadas, registramos a desvalorização do magistério e das pesquisas científicas nas universidades. Eu não sei para quem eu vou jogar essa primeira pergunta, se é para o Caio, né? Se é para o Rodrigo. Mas essa tensão, né, ou conflitos de compreensão, existem porque se desconhece o prazer do saber e das descobertas. O que vocês pensam? Caio, vai lá. Caio, Rodrigo, vamos lá. Ou talvez porque se conhece, né?
Talvez a questão seja justamente essa. Eu acho que, enfim, a gente tem um processo histórico de desvalorização da profissão, né, de professor, tanto no nível superior quanto no nível elementar. Mas eu acho que de alguns anos para cá a gente tem um outro processo que tem se instalado e acelerado, se acelerou ainda mais com a eleição desse governo, que não é apenas, digamos, de uma desvalorização passiva, mas é de uma desvalorização ativa dessa profissão, e que tem a ver justamente com um certo medo, digamos, exatamente daquilo que essa profissão contribui para a sociedade, né, que é a capacidade de análise crítica, a capacidade digamos, de coleta e de análise crítica de dados sobre a realidade, e a formação de cidadãos, a formação de pessoas aptas a participar do debate público, ou seja, de um debate justamente em que se supõe que as pessoas se engajam de boa fé e dispostas a oferecer razões para os argumentos ou para as ideias que elas apresentam. Que ameaça, né? Bom, deputados do PSL, Caio, eles entraram, agora, semana passada, sem avisar, no Colégio Pedro II, anunciaram vistoria e provocaram, uma tremenda confusão. O reitor impediu lá na hora, os diretores estavam presentes, cercaram lá e pediram eles de entrarem, mas eles foram até os corredores, tiraram foto dos murais, disseram que tinham coisas esquisitas ali nos murais, enfim. O que está oculto, do seu ponto de vista, nisso tudo? É necessidade de mídia? É acabar com o colégio público? Enfim, o que está nebuloso aí, que no final, para quem não acompanhou, os nossos ouvintes, tudo, os próprios alunos expulsaram, os 2 deputados do PSL. Sim. Bom, essa situação é completamente absurda, você não tem que colocar 2, ainda por cima não são só deputados, eram 2 brutamontes completamente gigantescos, para acossar professor em sala de aula. O argumento que eles estavam dando era, que o conteúdo do que foi exposto, que era a opinião dos alunos, não estava de acordo com ele. Nenhum professor tem esse poder de olhar um conteúdo de uma prova de um aluno e tentar intimidá-lo pelo aquilo que foi exposto. Nem deveria ter. Um professor em sala de aula, quando discorda da opinião de um aluno, avalia se estava dentro do conteúdo da matéria, se não estava, ele dá uma nota. É diferente de chegar um gorila daqueles maltratando aquilo. Especificamente em relação à questão institucional, ele é um deputado estadual. Ele não tem nenhuma razão para estar num colégio público federal. Ele não tem nenhuma legitimidade para aquilo. Isso. O que ele fez é assédio a menores de idade, no final das contas. Porque tirou fotos, dos alunos. Fez vídeo. No final das contas, ele foi recomendado, muito provavelmente, a não postar, porque não está nas redes sociais dele. Mas essa é uma característica típica da nossa extrema-direita atual, PSL, principalmente. Eles chegam num espaço com uma câmera para fotografar como se fosse uma grande denúncia, como se aquilo ali fosse um programa televisivo do tipo policial. Eu chego dentro de uma escola para denunciar o que ali está acontecendo. O próprio formato, quando você coloca nesse enquadramento, você já coloca a pessoa num papel defensivo. No caso, alunos e professores que estavam fazendo a sua tarefa regular de aprender e ensinar. Nada além do dever deles, e inclusive aquilo que a gente estaria comemorando esse ano. Eu concordo com a coisa que o Rodrigo falou, e essa é a grande diferença para mim desse momento, comparado com outros momentos de Dia dos Professores, lembrando que uma das razões de eu ser um ativista é que em 2013 eu coloquei um evento no Facebook sobre greve dos professores, e aquilo deu 100 mil pessoas, e meu nome acabou na polícia por conta disso, e por aí vai, só porque eu criei um evento no Facebook em valorização dos professores. Então não é como se o quadro fosse muito melhor antes, mas a grande diferença é essa. Hoje é um ataque ativo,
um ataque não é por negligência, é um ataque por ação. O professor é tido e vilanizado como se fosse um grande corruptor moral da família. O nosso ministro já disse claramente que ele acha ruim ser ministro da Educação, porque educação é coisa da família. Ele queria dar outro nome para o próprio cargo. O PSL, o governo Bolsonaro, inventou uma nova forma de fazer política, que é o ministro que odeia a própria pauta, com meio ambiente, direitos humanos e educação na ponta desse processo. E isso é muito perigoso para a gente. No final das contas, o risco que a gente tem é de esfacelar uma educação que já era negligenciada. É de fechar um processo que já era, que deveria estar sendo valorizado e revivificado, a ser completamente destruído. Por isso que eu estou associando aqui, né, a questão da Constituição, que é um direito assegurado aí até quando não sabemos, né, enfim, qual é a extensão disso. Como eu falei no início aqui do nosso debate, que no dia 5 de outubro, a Lei Fundamental e Suprema do Brasil, que serve de parâmetro, né, para as demais normas jurídicas do país, completou mais um ano, né? O que nós podemos, Rodrigo, comemorar com tranquilidade, né, esse aniversário da Constituição, né? Quais foram os princípios, né, que conseguiram, que avançamos, né, em termos de garantia dos nossos direitos? Com tranquilidade, eu acho que nada. A essa altura, eu acho que nem os mortos estão mais tranquilos. Mas justamente porque, né, eu acho que a grande história desse aniversário é que a Constituição que a gente conseguiu produzir, que se conseguiu produzir em 1988, é uma Constituição que representa um momento histórico bastante interessante, né, que você tem, embora essas ideias não tenham conseguido se traduzir por completo na Constituição, que você tem uma certa hegemonia de ideias que, de maneira bem vaga, bem difusa, a gente poderia chamar de progressistas. É uma Constituição que reconhece, ou que cria uma série de direitos que eram relativamente, muitos dos quais eram relativamente novos no debate político brasileiro naquele momento, né? Por exemplo, o reconhecimento dos direitos indígenas, e do meio ambiente. Claro que a gente sabe que muitas dessas coisas acabaram sendo bloqueadas no processo de produção mesmo legislativa da Constituição e da legislação complementar, justamente por aquela jogada que, né, remetia a regulamentação desses direitos que foram criados a uma série de leis complementares que depois jamais foram criadas. Mas o fato de que essa manobra precisou ser, que essa manobra foi necessária naquele momento, por parte daquilo que naquela época era chamado Centrão, que não é exatamente a mesma coisa que é o Centrão hoje, por si só é muito significativo, porque isso é indicativo de que existia uma hegemonia na sociedade em favor daquelas ideias. Eu não saberia dizer se existe, de fato, eu acho que é arriscado, eu acho que é precipitado a gente dizer que existe uma hegemonia hoje na sociedade em favor do contrário daquelas ideias, ou de ideias contrárias àquelas. Mas eu acho que é bastante claro hoje que se a gente fosse abrir um processo constituinte, nesse momento que o Brasil está atravessando agora, o resultado quase certamente seria bastante diferente do resultado que a gente obteve naquele momento. E é por isso, justamente, que não tem muito para comemorar, não dá para comemorar muito de maneira tranquila, porque uma série de coisas positivas que foram introduzidas por essa Constituição que nós ainda temos, acabaram não sendo implementadas de fato, né? Tanto porque faltou legislação complementar ou porque faltou política mesmo, faltou executivo para isso. E hoje em dia várias dessas ideias, vários daqueles direitos que foram criados ou reconhecidos naquele momento estão sob ataque, e de um Congresso que já, né, deu provas mais do que amplas
de que não necessariamente legisla com os melhores interesses da população em mente e que estaria pronto a transformar vários desses direitos em moeda de troca para negociações, caso o governo queira revogá-los, ou cancelá-los, ou destruí-los. Dá medo, né? Como é que é isso, Caio? A gente nunca conseguiu implementar completamente a nossa Constituição. Temos até uma discussão se ela era implementável para uma economia e sociedade que nós tínhamos na época. Mas ela foi fruto de um processo progressivo. Você teve um momento que se derruba a ditadura e se constrói uma Constituição que visava gerar mais direitos democráticos, inclusive direitos ativos. O meio ambiente entra na nossa Constituição pela primeira vez ali. Você tem uma discussão interessante sobre a eficiência da máquina pública, que é outra discussão que a gente perdeu completamente, inclusive, entre os progressistas, e por aí vai. Quando as pessoas atacam a Constituição, por outro lado, quando eu vejo aqueles cartazes do tipo Bíblia sim, Constituição não, eu fico com arrepio. Porque, em parte, eu sou de uma tradição política que achava a Constituição insuficiente. E esse pessoal de uma tradição política que acha a Constituição mais do que deveria ter. Principalmente lembrando que nós somos uma sociedade pluricultural, que nós somos uma sociedade que deveria manter liberdade religiosa, que deveria manter liberdade de ação e de, enfim, aquilo que os americanos chamaram de procura da própria felicidade, que a Constituição meio mal garante de alguma forma. Tem artigo lá garantindo a felicidade, o direito à felicidade. Nossa, a Constituição tem. E a preocupação que eu tenho em relação à discussão constitucional hoje é que boa parte da população que faz essa defesa contra a Constituição, que faz esse ataque à Constituição diretamente, achando que vai resolver questões muito pontuais das suas práticas de costume autoritárias, do tipo, eu vou impedir o casamento homoafetivo, que é o grande objetivo. Não percebe que esse ataque à Constituição, no final das contas, tem o objetivo de atacar coisas que eles são muito interessados em defender, que eles não sabem que a Constituição defende. Como, por exemplo, os direitos trabalhistas mínimos, o direito à aposentadoria, o direito a descanso no domingo, que talvez seja a pauta mais anticristã que você possa imaginar, seja obrigar as pessoas a trabalharem todos os dias da semana, considerando que é o segundo mandamento que manda você não trabalhar no domingo. Essa questão, quando você traz a questão do desconhecimento, né, e que nós colocamos aqui, conversamos antes do saber mesmo, né, das pessoas estarem falando coisas que estão fundamentadas e tudo. O que se passa, né? Num deputado que invade numa escola ou alguém que é contra alguma coisa de direito assegurado, o que passa na cabeça de uma pessoa com total ausência de conhecimento? Né? É ganância, é os 5 minutos de glória, é o espaço que conquistou dentro da sociedade através dessa política. Como é que é isso? Como é que você avalia isso? Eu tenho uma impressão de que a educação formal perdeu o seu papel de única fonte de conhecimento para boa parte da população. Hoje em dia você tem uma competição entre meios virtuais de conseguir informação e aí se manter informado e minimamente satisfeito com a informação que você recebe, e a educação formal. E nesses meios, que podem ser muitas vezes muito bem intencionados, existe uma forma muito boa de você ser autodidata hoje, uma delícia ser autodidata no mundo tão informatizado quanto hoje, eles também podem ser meios onde se entra insidiosamente para gerar desinformação, para fazer falsidade, para fazer uma política específica e defender essa política específica. Tanto que o argumento que você tem dessas pessoas nunca é contra o saber em si. Se você reparar o argumento de um Rodrigo Amorim, o seu professor mente, eu sei a verdade está no meu site, a verdade está no meu livro escrito pelo Olavo de Carvalho, a verdade está... Não é como se fosse uma disputa completamente anti-saber, os sistemas regulares de produção de saber não são aquilo que produz a verdade completa. Então, só tem um problema, e aí é bastante importante para aquilo que você perguntou. Qual é a forma de legitimação que esses meios criam? É clique, é a quantidade, é a viralização e por aí vai. E aí uma realidade dura é muito menos encarada, uma realidade complexa é muito menos encarada, porque ela é difícil de entender, do que uma realidade preto no branco que você consegue fazer num site qualquer.
E eu acho que é essa questão que se tem. Na verdade, se tem um desejo por uma informação um tanto mastigada, em grandes quantidades, sem dúvida nenhuma, mais simples de entender, moralizada no sentido de haver um bem e um mal, e aí esquerda e direita gostam de fazer os dois o mesmo problema. Sim, a direita só é mais efetiva, mas a esquerda muitas vezes também gosta de fazer uma moralização dessas informações e por aí vai. E aí também tem uma questão, os espaços de ensino não souberam reagir a esse momento. Eu acho que, Rodrigo, nessa questão do professor em sala de aula, que eu sempre vejo o professor muito solitário em sala de aula, mesmo numa escola grande, dentro de uma universidade, a gente até percebe hoje que esse espaço, como o Caio falou, né, que ficou um espaço aberto e os professores não sabem muito bem como vão reagir. Primeiro, trabalham para burro, não tem tempo para estudar, e é uma competição ingrata quando o professor exige do aluno uma reflexão mais profunda e ele chega na sala de aula com essa reflexão tão rasa, tudo muito, muito fácil, muito... eu não sei, tem uma preguiça aí, né? Uma atrofia mental, intelectual, enfim. Como é que você está recebendo, né? Você que é professor de instituição privada, recebendo esses alunos hoje? Tem muita diferença? Ou não sei se você trabalha na rede pública também. Como é que você está sentindo de perto esses alunos? Na verdade, eu tenho que dizer que eu ainda não senti isso lá na PUC. É certamente uma realidade muito diferente, seja da universidade pública, seja do ensino público de primeiro e segundo grau. Pelo contrário, talvez o que a gente esteja sentindo agora é aquilo que já tinha começado a ser sentido na universidade pública há uns anos atrás, que ainda é saldo da expansão do acesso ao ensino superior na última década, né? Então, você tem uma transformação da composição social dos alunos, você tem muito mais alunos negros, alunos de classe mais baixa, etc., que estão acessando a universidade agora, estão sendo os primeiros de suas famílias a acessar a universidade. Então, talvez esse efeito ainda esteja chegando na universidade, ainda esteja chegando com algum atraso. Mas, pegando o gancho daquilo que o Caio dizia agora há pouco, eu acho que uma das coisas que isso coloca, um dos desafios que isso coloca para a gente que está na universidade, ou para a gente que é professor em geral, hoje em dia, é que talvez muito mais do que passar conteúdo, hoje em dia, o que a gente precisa discutir com as pessoas é como se produz conteúdo, né? E para criar nas pessoas a capacidade de avaliar as fontes de informação que elas encontram por aí, porque, como dizia o Caio, as fontes de informação hoje estão por toda parte, né? Você está o tempo inteiro recebendo no WhatsApp coisas das fontes mais variadas. Então, ensinar as pessoas a como se produz informação confiável, ensinar as pessoas a comparar fontes, a avaliar a qualidade das fontes que elas estão consumindo, da onde a informação está chegando, porque parte do problema, parte daquilo que justifica, né, tanto a maneira como eles justificam isso para eles mesmos, como a maneira como eles justificam isso publicamente, quando esses políticos atacam a atividade do professor hoje, isso é em cima da ideia de que, bom, o professor é um cara que é pago para entrar numa sala de aula e dar a sua opinião, o que é uma incompreensão completa do que é a atividade. Pois é, porque eu acho que faltou aí você colocar, Rodrigo, a também ajudar o aluno a interpretar aquilo que ele está lendo, né? Isso é fundamental. E não só o aluno, né? Como os pais dos alunos, como a comunidade como um todo. Hoje, exatamente. O nosso papel de formar participantes de um debate público, né, formar uma esfera pública, passa talvez muito mais ou mais emergencialmente por discutir a forma, quer dizer, discutir como se produz um conhecimento, como se produz um debate público, do que pelo conteúdo. E essa questão não só de mostrar aonde está a fonte, né, mas essa questão de interagir, de respeitar o outro, de saber ouvir e saber dar essa troca. Cada um tem um espaço para poder ouvir, para poder se comunicar, conversar. Isso está faltando
acho que no caso da mídia, né, das redes sociais e tudo, esse lugar não existe mais, né? Eu tenho razão, e se você não pensar assim, eu desligo você, né? Cancelo você lá da minha página. Ou também existe de uma maneira que reduz tudo justamente a opinião, né? Que é aquele mecanismo de você colocar uma pessoa, em nome de ouvir o outro lado, você coloca no mesmo nível a posição de uma pessoa que passou 30 anos estudando um assunto e uma pessoa que é um youtuber, que é um blogueiro, que tem uma opinião sobre o assunto a partir de coisas que ela leu aleatoriamente na internet. É um risco, né? Eu acho que a maior defesa é estudar, procurar as fontes, né? Estudar. E não cair nessa armadilha, nesse vazio de desvalorização do professor, do lugar da escola, do lugar do aluno, né? Do lugar da pesquisa, que é outra questão, essa coisa muito doida isso, não, Caio? Isso faz parte de uma estratégia também. A gente está discutindo uma questão muito específica de como é que aquilo funcionou, de como é que mexeu, e eu acho importante a gente debater essa estratégia e se defender contra. Mas tem uma questão clara que sendo ativamente contra a educação, você consegue ser mais negligente ainda com a educação. O Weintraub, o nosso ministro da Deseducação, conseguiu fazer um corte que iria inviabilizar a existência das universidades. Você ainda todas as universidades estão no desespero, contingenciando tudo que podem, cortando todos os gastos que podem. Não existe universidade no Rio de Janeiro pública que não deva pelo menos 1 ano de luz, não deva pelo menos 1 ano de água. Esse é o cenário, assim, eles não conseguem nem pagar o mínimo para continuar existindo. Tem todo um discurso, que é um discurso de excesso do professor ser o cara, não só que ele recebe a opinião, como que ele vive bem por isso, que é uma completa falsidade na história. A gente não pode esquecer do Bolsonaro fazendo aquela cena ridícula de botar 100 chocolates na mesa e explicar que 3 estavam sendo comidos e blá blá blá. E era uma imagem de 100 chocolates. Não era uma imagem de você botar 100 grãos de feijão e dizer que ele estava comendo uma colheradinha de feijão. E também não era a imagem correta. Mesmo que fosse o feijão e não o chocolate, não o excesso, o certo é dizer, a gente tem uma universidade pública que é essencial para o país existir. Não existe nenhum país rico, moderno, nenhum país avançado que não exista, que não tenha uma universidade funcional. Ela sempre é um indutor de investimento, um indutor de desenvolvimento. E cada corte desses, na verdade, é como se você fosse tirando uma roda de uma Kombi. Você consegue continuar dirigindo com uma Kombi com 3 rodas, mas daqui a pouco ela vai bater, daqui a pouco vai ser incapaz. E você já comprou a Kombi inteira. Ao invés de pensar no excesso, você pensa, eu tenho essa Kombi aqui funcionando, eu tenho essa universidade funcionando, esses professores todos, se não der o suficiente para eles conseguirem manter a universidade funcionando, se não der o suficiente para pagar a luz, daqui a pouco eu comprei a Kombi para comprar ela sem rodas e ela não conseguir funcionar efetivamente. O mínimo que a gente deveria pensar, ao invés de trabalhar a ideia do professor é o excesso, a universidade é o excesso, apesar dela ser, e essa é a grande infelicidade da história, apenas algo como 12%, 13% da população com idade universitária no Brasil está na universidade. Desses, na universidade pública, deve ser algo como 6% da população. Então, você tem que defender algo que é acessado por poucas pessoas, que é relevante para a sociedade como um todo, mas que as pessoas não veem a relevância. Você não vê que quando você é tratado numa escola, quando você é tratado num hospital, aquele professor, aquele médico só existe porque havia um professor e havia uma universidade existindo antes. Sim. Absolutamente qualquer coisa que você use no seu cotidiano envolveu o trabalho de alguém que foi formado e bem formado para saber e conseguir fazer aquela função acontecer. A gente precisa, na verdade, justamente expandir a universidade, expandir a existência desses profissionais, era expandir a qualidade do serviço que todos recebem, a qualidade dos produtos que todos recebem. Mas é muito difícil porque as pessoas não têm esse contato direto, é um contato invisível com o conhecimento. Não é eu aprendendo no YouTube, é eu recebendo a benesse de alguém ter aprendido que não eu. E muitas vezes alguém que aprendeu e está me dando essa benesse, mas que recebe mais do que eu, sim. E por outro lado, tem pessoas que têm um interesse direto em acabar com esse serviço público, com essa rede, com essa cadeia de serviços públicos que a pesquisa produz e transformar tudo isso num negócio privado, né? A presidente do lobby das empresas privadas de educação no Brasil é a irmã
do ministro da Economia. Sim. A empresa, isso vale ser dito assim. Frente de várias instituições de ensino, né? Esse dado é assustador e eu queria só dar um ponto nesse dado. Assim, a gente sempre fala muito da Odebrecht. A Odebrecht não foi a empresa que mais recebeu dinheiro do governo PT. A empresa que mais recebeu dinheiro do governo PT foi a Croton, que era uma empresa de universidade privada. O grande objetivo de acabar com a universidade pública é beneficiar ainda mais as universidades privadas. Mas, pelo que eu entendo, tudo que vai se fechando em termos de instituição pública é para beneficiar o privado, né? Achei bem interessante essa lembrança, né, do chocolate, né, das pulseirinhas de ouro, né? Eu vou voltar a esse assunto, até porque tem aí uma fala do ex-ministro, né, falando que o presidente do governo, né, Bolsonaro, é um show de besteiras. Mas, olha, daqui a pouquinho a gente vem para esse assunto, porque eu estou super interessada, né? E você aí que ligou o rádio agora, acessou a página, né, do nosso Facebook, o programa Na Sua Companhia está conversando sobre educação, os 31 anos da Constituição Federal, né? E você pode participar, dando aí façam perguntas aos nossos debatedores, né? Vamos construir juntos aqui esse grande debate no dia de hoje, no dia dos professores. Mas antes eu quero dar uma paradinha aqui para a gente ir para o nosso quadro Momento Psi, né? Com a nossa psicóloga Cristiane Azamor, que ela vai avaliar, né, essa conversa, esse cenário tão sensível que nós estamos falando aqui, né, Cristiane, sobre educação, sobre esse olhar diferenciado, né, em relação às pesquisas científicas, às universidades. Mas vamos lá. Tudo bem com você? Tudo bem, Inês. Boa tarde, ouvintes, boa tarde, debatedores. Primeiro, né, parabéns, nós somos guerreiros, né, nós somos educadores, professores, parabéns aos professores que estão nos ouvindo aí. Inês, eu queria começar, né, muitas coisas a gente vai refletindo, né, do que eles falaram ali, mas começar citando o artigo 205 da Constituição Federal, né? Ele traz educação, direito de todos e dever do Estado e da família, né? Então, no primeiro momento, a gente fala de uma educação lato sensu, né? Uma educação mais geral, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, quando a gente pensa na educação, a gente pensa na escola, né? E aí, a gente pensa numa educação formal. E aí eu fui resgatar a LDB, não é? E ela traz uma função social da escola, que é formar o cidadão. Quando a gente fala do cidadão, a gente está falando daquele sujeito com direitos e deveres, não é? Então, deveres, o que são deveres? São regras sociais que nós estabelecemos com os outros, nós vivemos num grupo, né, no coletivo. Uhum. Então, para esse grupo se organizar, nós compartilhamos certas regras sociais e não só compartilhamos, devemos refletir sobre elas também. Não é? Então, e essas regras sociais, elas não são passadas, né, por legislações, né, comportamentos que nós devemos, né, ter ou não. E aí a gente pensa, né, nessas regras sociais em dois grandes grupos: comportamentos morais, regras morais e regras éticas. Esses dois conceitos se tangenciam em alguns momentos, né, sendo sinônimos, em outros momentos eles se diferenciam, né? Então a gente pensa em regras morais mais num sentido de um atravessamento de posturas, né, muito vindas de uma religião, né? Então isso eu posso, isso eu não posso, moralidade e imoralidade, vestimentas que podiam ser usadas e não podiam ser usadas e atualmente é possível. Então, assim, se eu em algum momento eu transgrido alguma regra moral, né, muitas vezes o dano vai ser meu, né, não do outro. Mas quando a gente fala em comportamento ético, a gente está falando de uma responsabilidade em relação ao outro, em relação ao meu efeito do meu comportamento no outro. E aí, né, quando a gente olha para os adultos atualmente, esses adultos que reproduzem, né, fake news, ou seja, mentiras, para esses adultos corruptos que pegam o que não é seu, o que é do outro ali, para esses deputados que invadem uma escola, não é? E como o Caio falou, intimidam, não é? Como o Rodrigo falou, né? Um Estado que tem uma proposta de uma desvalorização ativa, né, da educação, um governo que traz uma necessidade de uma escola moralista, não é?
nós não estamos falando de um comportamento ético. Não é? Então, assim, se a gente fala de educação, se a gente fala de Constituição, se a gente fala de escola, não é? Se a gente fala de direitos e deveres, de comportamentos morais e éticos, cadê o comportamento ético sendo agregado à identidade do sujeito? Não é? Quer dizer, a escola, então, teria também essa função, não é? Dentro da escola são reproduzidos somente conteúdos? Não é, não. Não é? Nós devemos refletir. Parece que... E aí eu trago 2 conceitos do Piaget, né? Ele fala de 2 conceitos de assimilação e acomodação. A gente assimila e a gente precisa acomodar esse conhecimento para agregar e aprender outros conhecimentos. Então parece que esses comportamentos éticos, essa conduta ética, ela é assimilada, mas ela não é acomodada. Não é? Então, esse último nível do desenvolvimento moral que o Kohlberg traz para a gente, né, que é o pós-convencional, é esse desenvolvimento que nem todos chegam, não é? Mas muitos deveriam chegar, que é o estabelecimento desse contrato social, nós respeitarmos esses princípios éticos. Parece que nós não estamos chegando até nesse... Né? Esse compartilhamento. A escola vai ficando enfraquecida. Exatamente. Né? Então, Neise, sinceramente, eu acho que hoje eu trago mais uma reflexão, não é? Então, como quando a gente vê interesses, né, de trazer uma escola moralista e desvalorizar o professor ali, né, com medo, né, de formar pessoas que vão criticar, que vão refletir, que vão transformar, né? Eu fico pensando nessa conduta ética. Cadê o comportamento ético agregado à identidade do sujeito? Hoje eu saio mais como uma interrogação do que como uma afirmativa ou uma resposta aí. Vocês estão ouvindo, né, meus amigos? Estão ouvindo. Vamos aqui trazer um pouquinho também qual é a compreensão de vocês em relação a esse questionamento que a Cristiane traz, que é profundo. E é para a gente sair pensando mesmo qual o nosso próximo passo diferente, qual o nosso olhar diferenciado para isso tudo que nós estamos vivenciando. Isso que é o que é mais importante. Porque muitos adultos momento, que reproduzem fake news, que não se responsabilizam pelo conteúdo, não aprofundam, não leem, né? Como o Rodrigo estava falando, dessa questão, né, de você entender o que está sendo falado, de onde vem, você reproduzir aquilo, não é, com fundamento. Se as pessoas não estão preocupadas com isso, não é? Realmente está faltando ética aí na nossa sociedade. E cadê as instituições formadoras do cidadão que teriam, né? Uma das questões é formar o sujeito ético, o sujeito cidadão ético, né? Onde é que estão essas instituições? O que nós estamos fazendo, né? Cristiane, obrigada. Fica aqui com a gente, né? Vamos aqui participar, interagir aqui do nosso debate. E eu quero voltar a questão do general Santa Cruz, né, que foi demitido. Qual foi o motivo, hein, Caio? Não lembro. Não lembro. É tudo tão dinâmico. Está meio rápido. Né? Tudo muito rápido e as pessoas entram, as pessoas saem e quando saem começam a falar. Que é outra coisa também, né, Cristiane, da questão da ética. Se você aceita algo que, naquele momento, aceita um cargo, não, legal, tá bacana, tal, aí é demitido, estou de mal com você. Então, agora eu vou falar todo lá do podrão que existe, né, dessa nossa relação, do que eu vi antes, quando eu cheguei e vi. Bom, mas, enfim, então o general, né, palavras do general, que deu entrevista para a revista Época, ele disse que o governo Bolsonaro é um show de besteiras, né? Estão perdendo muito tempo falando bobagem, fazendo fofocas, né? E que deveriam priorizar coisas e assuntos mais importantes, que eu também concordo, acho que todos nós, né? Acho até que os ministros lá, eles na hora do bate-papo falaram assim, puxa, gente, não, vamos focar mais nisso aqui, no óleo que está sendo derramado lá no Nordeste, né? Vamos, enfim. Eu tenho a impressão, e essa é uma discussão que é eterna e não é daqui, né? Em todos os cantos onde assumiu essa nova direita, mundo afora, você tem exatamente essa discussão. O objetivo é governar e a gente está divergindo, a gente está divisionando, a gente está escondendo as coisas, fazendo uma polêmica inútil. O objetivo é polêmica inútil, governar é que é perda de tempo. Isso acontece com o governo Trump, isso acontece com um comediante que ganhou na Ucrânia, que, aliás, enfim. E isso acontece com o Bolsonaro. O objetivo dele é ficar no Twitter, o objetivo dele é governar. Ele chegou, do ponto de vista de governo, ele chegou com uma tarefa muito simples. Se aprovou a lei do teto de gastos, e essa lei era, segundo todos os economistas, mesmo os de direita, mesmo os mais neoliberais, essa lei era incumprível.
Não dava para cortar os gastos numa situação de crise econômica sem fechar todos os serviços públicos, ou ampla maioria dos serviços públicos. O Bolsonaro chegou com a função de tornar a lei cumprível, sim. Então vamos fechar escolas, vamos fechar hospitais, vamos reduzir custos, apesar de todo mundo dizer que essa conta não fecha. Entre outras coisas, porque gasto público acarreta arrecadação pública também. Se você corta um salário de um professor, ele para de pagar imposto de renda. E as pessoas que dependem do consumo dele também param de consumir. Enfim, essa é a parte do governo e essa é a parte que só se comenta de vez em quando. Se comentou na época da reforma da Previdência, se comentou um pouco algumas questões de reforma do Estado, se comentou um pouco quando teve os cortes na universidade pública e por aí vai. E você tem uma coisa mais que isso também, que está diretamente ligada a isso, mas que é a parte de assegurar as condições para uma nova rodada de acumulação completamente predatória. Com privatizações. Então, aí você tem a privatização, né, o projeto de privatização do máximo que der do ensino público. Você tem o desmonte de toda a infraestrutura que foi montada desde a década de 90 de fiscalização ambiental, que é para permitir justamente que as pessoas possam ocupar a terra, possam desmatar à vontade. Tem a eliminação de toda... o projeto de eliminação de praticamente toda a legislação trabalhista. Sim. E a lista de privatizações são 39 itens. Eu fiz a questão de fazer uma pesquisa sobre isso. Algo como 13 são extrativistas diretamente. Boa parte é ligada a serviços públicos que conseguiram ser expandidos. Tem algo como 10 aí, entre aeroportos e por aí vai. E as últimas são concessões de novas possibilidades de negócios do tipo novas estradas e por aí vai. Mas a ampla maioria, efetivamente, é extrativista. Então, o objetivo, no final das contas, o governo é esse. Isso é indizível. Essa é a realidade que a gente tem. A gente tem uma sociedade civil que, com todos os seus problemas e percalços, ainda era uma contenção de boa parte dessa reforma do Estado. Se você começar a assumir que esse é o seu objetivo, você não chega a esse objetivo. Eu acho que isso também aumentou muito do governo Fernando Henrique para cá, né? Não vamos esquecer que o lema do Fernando Henrique Cardoso foi privatizações mesmo, mas ainda se ouvia a sociedade, né? Ainda tinha uma voz a sociedade. A primeira vez que eu apanhei na polícia foi durante a privatização das teles. Eu fui na Bolsa de Valores ainda com meus 15 anos de idade, apanhar da polícia quando a privatização das teles. Eu não estava errado porque hoje a gente tem um serviço de telefonia dos mais caros do mundo. Apesar da minha juventude, estava certíssimo na pauta. Mas, na verdade, essa questão é a razão da gente falar tanto com certos dedos da Constituição. De 89 para cá, todos os governos foram privatistas em algum ponto. O governo Fernando Henrique tinha uma questão de venda específica das empresas de monopólio. Os governos PT tiveram uma questão de concessão, tanto de rodovia, mas aí um pouco melhorado do que os governos estaduais do PSDB, mas principalmente concessão de aeroporto e por aí vai. E construção, concessão de obras, de grandes obras, enfim. Havia um processo de privatização do início ao fim. Agora a gente acelerou essa brincadeira. Essa é a história que eles não querem contar para a gente quando eles estão fazendo o tweet que vai fazer a maluquice qualquer, quando eles estão perseguindo a pessoa qualquer, quando eles estão entrando na polêmica inútil do dia. O objetivo é que não se discuta isso também. Então fica implicado o que é governar, o que é qual o objetivo, até que ponto o objetivo é governar, até que ponto o objetivo é twittar, se os dois são irmãos nesse sentido. Né? Mas aí, Rodrigo, quem é que vai contar essa história que o Caio está falando aí? Então, se os governantes não querem contar essa história, quem conta essa história para a gente? Olha, tem bastante gente tentando contar essa história, né? Mas o problema é que justamente o que explica o fato dessa extrema-direita ter chegado ao poder aqui e em outros lugares é justamente o fato de que, bom, é uma combinação entre uma espécie de queda imunológica da sociedade, né? A gente passou realmente, talvez, o Bolsonaro dificilmente teria conseguido se eleger se não fosse uma tempestade perfeita de fatores, uma crise política que arrastou todo o centro do espectro político partidário no Brasil, uma crise econômica gigantesca, uma desmoralização institucional enorme, mas também o fato de que esses atores políticos eles conseguiram construir, eles foram
ao longo de muito tempo, mas também muito ajudados pelas circunstâncias nos últimos anos, construindo um nicho político para eles. Quando você pergunta o que leva um deputado a entrar, num deputado estadual, a entrar num colégio federal para assediar os alunos lá, o que explica isso é basicamente ele não está falando para nós, ele não está falando para os alunos que estão lá, ele está falando para o nicho dele. E ele constrói o nicho dele à mesma medida em que ele é construído por esse nicho. E isso cria um problema, né? Porque o objetivo justamente de criar um nicho como esse, o objetivo dessa política de extrema-direita, de criação de nichos, é tentar manter as pessoas que estão nesse nicho dentro daquele ecossistema fechado, né? Então, você só consome aquelas fontes, você só dialoga com aqueles fatos que são colocados para você a partir daquelas fontes e naqueles espaços, o que significa que cada vez mais saiu uma pesquisa recentemente que o Pablo Hortelado, lá da USP, fez, apontando que digamos, a bolha de esquerda na internet consome fontes de esquerda e a mídia, e a grande mídia, ao passo que a bolha de direita consome praticamente só as suas próprias fontes. E isso cria um problema, que é o problema de, como você discute, né? É um problema gigantesco com o qual a gente está se deparando. Quando você coloca isso, né, de cada um esquerda só consulta esquerda, direita só direita, eu lembrei rapidamente que menina é azul, menina é rosa, né? Então a coisa está muito simples, está muito rasa, não é isso, Cristiane? A coisa está... não tem um debate, não tem essa relação dialética, de construção, de argumentação, de troca, não tem isso de nenhum dos dois lados, né? Está me parecendo... E não tem um debate... Não é só porque as opiniões são diferentes, né? O problema que a gente está enfrentando agora é que os fatos são diferentes. Você tem bolhas para as quais os fatos, a realidade é diferente. Aquilo que elas contam como fato é diverso. A percepção Esse é o grande desafio seletiva, que a gente tem, né? Na verdade, a percepção dos lados é seletiva. Talvez o caso da semana seja o derramamento de petróleo na costa do Nordeste, que para a direita o petróleo é venezuelano, para a esquerda o petróleo é da Shell. E se você for pegar a história, o petróleo efetivamente foi produzido na Venezuela, carregado por um navio da Shell e derrubado pela Shell no mar, dolosamente, por vontade deles. O que daria alguma razão para a esquerda, porque o petróleo, efetivamente, a responsabilidade de ter jogado e vazado ele foi da Shell, mas já estão... Por que a gente não conta a história inteira? Qual é o nosso interesse em não contar a história de que o petróleo foi produzido na Venezuela, foi transportado pela Shell e derramado pela Shell dolosamente no mar? E outra coisa, né, que o Rodrigo está colocando, que são tantos fatos, aí você dizem, aí tem que ver que fatos são esses, né? O que é o tema da semana? Não sabemos mais. Aí eu abro aqui, ontem eu não assisti, o Bial, não consegui, né? Assisti tudo. Você assistiu? Não. Não? Pois é. Aí o Gilmar Mendes fala assim, Lula merece um julgamento justo, né? Disse ontem no programa, lá, entrevista com o Bial, e ele... Tudo em função da Vaza Jato, né? Então ele diz que a condenação de Lula ele deixa já está sob suspeita. Tudo isso. Outra situação é que então veio a questão do Lula para poder distrair a população de outras questões, né? Enfim, como é que qual é o assunto, o termômetro de vocês para essa semana? Tema que é o Gilmar Mendes, o sincericídio, enfim, a falta de filtro do presidente, quando fala lá do PSL. Olha, eu não tenho dúvida... O desembarque do presidente do PSL. Eu não tenho dúvida de que a melhor coisa que poderia acontecer para o Brasil seria o Lula ter um julgamento justo e os dois lados pararem de falar sobre esse assunto. Eu acho que existe uma permanência desse assunto em evidência para interesses escusos de ambos os lados e não discutir o que efetivamente querem enquanto política. Para o PSL é muito prático. Toda vez que alguém faz qualquer coisa, a resposta o Lula já virou até piada, esse tipo de coisa. Especificamente sobre a situação do PSL com o Bolsonaro e o Bivar, a gente tem um claro cometimento de um crime que não acontecia da mesma forma na época do governo PT, que a PF vazou para um dos investigados, que é o presidente Jair Bolsonaro, que ela faria operações contra o Luciano Bivar.
Não tenho nenhuma dúvida disso. Contando a história do início ao fim. Semana passada, um apoiador de Bolsonaro, candidato pelo PSL, vira para o Bolsonaro e diz que vai ser candidato com ele, não sei o quê, para tirar uma foto, para se valorizar. Isso é para os ouvintes entenderem que tem sempre um dia da semana lá que ele sai e vai dar um alô para o seu eleitorado, para a população. Em resposta a esse cara, e o cara estava filmando, o Bolsonaro respondeu, não, esquece o PSL, que o PSL está queimado. Como é que ele sabia que o PSL está queimado? Porque alguém dentro da Polícia Federal, muito possivelmente o próprio chefe da Polícia Federal, contou para o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que contou para o presidente. Ou seja, contou-se para o investigado que haveria uma investigação no seu partido. Isso é crime. Isso é crime. Não tem nenhuma discussão sobre isso. Depois disso, o Bolsonaro pegou uma postura de, agora que todo mundo foi contado, a minha resposta a esse crime tá vendo? É queimado mesmo. E possivelmente a gente pode ter uma situação que é inédita no Brasil, pelo menos nessa república, de um presidente ficar sem partido, para poder argumentar de que ele não é como os demais presidentes, não é como os demais políticos. Sendo que ele foi eleito por esse partido, que está sob investigação por uso de candidaturas laranjas, por cotização, por caixa 2, por pagamento de WhatsApp, de disparo em massa de WhatsApp, de fake news sob uma madeira de piroca inexistente, etc. Por empresas privadas. Mas veja só, isso me lembra também, nessa coisa de dizer, olha, não tem nada com isso, me lembra também o Lula, né? Eu não sabia de nada. Isso é um caminho que os políticos usam, né, para ficarem isentos de determinadas responsabilidades, implicações. Eu não tenho dúvida de que o Lula praticou algo como lobby por empresas. Na época era legal você receber dinheiro de empresas diretamente, não era legal você dar nada em troca, o que gerava uma situação estupidamente cínica, que é eu te dando dinheiro, mas você não sabe pelo que é em troca, e todo mundo sabia o que era, e isso foi legalizado por um lado, foi criminalizado por um lado só e legalizado por outro lado. Eu acho isso, na minha opinião, em algum momento isso tinha que acabar. E que bom que acabou. Que bom que hoje em dia você só pode doar sendo CPF, se for uma empresa... Sim, está moralizando. Está moralizando aos poucos. Vamos botar transparência nisso, vamos colocar responsabilidade e nada em troca. Porque quem perde é o Brasil, quem perde é a população brasileira. Sim. Ela perde em saúde, ela perde em educação, ela perde em muitas coisas, em moradias. Enfim, a gente quem está pagando essa conta sempre, né? A população. Queria falar tantas coisas hoje, ainda está no horário isso? Acho que não, né? Pois queria falar do sincericídio, queria falar da fake news, a postura, né? A Cristiane trouxe uma coisa tão rica, essa questão de misturar o lado da ética, a moral com religião, né? Que as pessoas trazem isso como uma grande confusão e isso gera em determinadas pessoas que não têm muito acesso à educação, ao saber, medo. Né? Muito medo. É medo de quê? Além de sentir culpa, é medo de ser punido pela divindade. Né? E um medo de sair do grupo social também. A religião também, cumpre hoje um papel de ponto de encontro para Isso. É um medo do pertencimento. Né? Eu pertenço a alguma coisa importante. Eu estou sendo visto. Eu saio da invisibilidade dentro do meu mundinho, tão esquecido e abandonado, né, em relação a tantas outras assistências e programas importantes, sociais, que aí ele pensa, não, eu pertenço e tem alguém falando por mim. Isso, toda essa discussão, para quem vem da filosofia, é meio assustadora, porque, na verdade, o Estado moderno e toda a reflexão sobre o Estado moderno nasce justamente do problema de como você cria uma esfera pública comum para essas particularidades religiosas. Né? O problema que todo mundo está se colocando no início da era moderna é como é que a gente põe fim às guerras religiosas. A criação de uma esfera pública é exatamente, né, você transformar a fé numa questão privada e tirar isso da discussão sobre a esfera pública. Quer dizer, a gente tem uma Constituição, a gente não vai ter a Bíblia ou a gente não vai ter a interpretação da Bíblia sobre a interpretação de outros grupos ou sobre a religião de outros grupos. Então, ver isso voltar a essa altura é extremamente assustador. Agora, Neise, é interessante essa questão da manipulação das emoções, né? Então, é o medo, né? Várias vezes aqui o medo foi trazido, a raiva, o ódio. Então, se eu instigo o outro vai reagir. E aí você tem uma intencionalidade no embate, né?
para distrair mesmo, né? Então, enquanto as pessoas estão com medo, estão reagindo a esse medo, enquanto as pessoas estão com ódio, um lado gerando ódio no outro lado, e aí esse embate, as pessoas estão distraídas e coisas estão acontecendo. Né? Distraídas e reféns, né? Reféns Exatamente. dessas emoções, desse Vulneráveis, medo, né? Terrível, terrível. Olha só, rapidamente, para a gente acabar aqui, eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz, acho que Caio já até participou uma vez, seguinte, né? Se vocês fossem, né, convidados para postar alguma nota, uma notícia fake news numa página oficial do governo, o que vocês gostariam de colocar? Ou que não fosse fake news, né? Rapidamente, Rodrigo. Eu passo, eu vou tentar vai pensar. Passar, vai pensar, vai lá, Caio, vai lá, rapidinho. Eu queria que, se fosse uma notícia verdadeira, eu sou a favor de muita transparência, eu queria muito que um debate, esse debate por trás que acontecem, se tornassem contados por todos. Então, que notícia você daria? Que notícia eu daria? Eu daria a notícia de que o Bolsonaro efetivamente contratou um filho para ser o grande comunicador e principalmente o troll oficial do governo. Ou seja, eu traria a notícia de que ele controla não sei quantos mil robôs de Twitter para agendar a agenda dele avançar. Isso é fake news bacana, isso aqui é uma fake news. Vamos lá, Rodrigo. Não, eu traria... Basicamente, seria uma notícia, não seria uma fake news, seria uma confissão, mas que eles depois poderiam mentir como fake news. Basicamente, aquilo que o Caio descreveu agora há pouco. Uma notícia dizendo, olha, na verdade, a gente está terceirizando o nosso projeto de governo, a gente não tem maiores projetos ou maiores ideias do que a gente quer fazer para o Brasil, a gente está apenas construindo o nosso nicho dentro da política, e a gente vai vender a mãe de vocês se isso for necessário. Vamos lá, né, Cristiane? Aí. Não consigo trazer fake news, né, Izzy? Vou ficar te devendo as fake news. Eu gostaria até de falar dessa questão da importância do combate à fake news. Né? Então, nós estamos no Dia do Professor, né? Então, vamos tentar sair dessa distraibilidade, não é? Que a todo momento nós somos puxados, né? E estudar, ler, debater, construir conhecimento. Né? Então, esse é o único caminho para a gente. É isso aí, meus amigos. Né? Obrigada pela construção do debate, Rodrigo, Caio, né? Cristiane, aqui nesse momento PC. E aí, meus amigos, gostaram? Foi legal? Né? Eu gostei, mas... Vamos participar mais aí do nosso programa, né? Porque na sua companhia, assim, dinâmico, alegre, cheio de informações, né? Obrigada, meu querido Zoneto, aqui no comando da mesa. Enfim, né? Botando som, colocando a imagem pra gente. E eu vou ficar aqui esperando vocês, né? Até às 4 horas da tarde, né? Na próxima terça-feira sempre. Mas durante a semana os melhores programas de debate vão se repetindo aqui na Band 1360. E eu espero que vocês estejam satisfeitos com o debate de hoje. Fico aqui esperando vocês até próxima terça-feira, tá? Tchau, tchau. Vamos dar até logo lá pra galera. Tchau.